Querem que eu teste aqui? Tá bom, não? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Estou vendo caras conhecidos, agora todo mundo junto aqui, nessa nova posição. A minha ideia aqui é apresentar o primeiro relatório de inflação da minha gestão aqui como presidente do Banco Central. E a ideia é de descer, prestigiar os documentos oficiais do Banco Central. Como eu disse no meu discurso de posse, a comunicação é uma parte importante do regime de meta de inflação e, através dos seus documentos oficiais, que é a comunicação mais relevante do Banco Central com a sociedade. Só quero esclarecer, só para não ter expectativas futuras diferentes, normalmente não vou descer para apresentar o relatório de inflação. O relatório de inflação é apresentado pelo diretor de política econômica e vai continuar sendo. Nesse caso, eu estou abrindo uma exceção, já que é o primeiro, e aproveitei a oportunidade para colocar algumas questões, algumas diretrizes, falar dos últimos acontecimentos. Antes disso, eu quero só fazer antes de começar a parte que imagino estão todos esperando, queria aproveitar aqui para dizer que esse aqui é o último relatório de inflação do Altamir Lopes. O Altamir vai se aposentar do Banco Central depois de 40 anos de carreira. É um cidadão de Formosa, Goiás. Altamir acompanhou a construção dessa instituição, Banco Central. Ele acompanhou a construção da estabilidade econômica, os fundamentos, mas também viveu crises. Não sei, quem sabe ele foi um dos que trabalhou na negociação da dívida externa. Então, ele tem esse passado. Ficou 16 anos no DPEC, como chefe de departamento. Por muitos anos era a cara mais conhecida do Banco Central, porque ele descia todos os relatórios, todas as notas. Hoje o Túlio é que apresenta essas notas. Foi recentemente 5 anos diretor da casa, primeiro administração e depois política econômica. Eu só queria fazer essa singela homenagem ao Altamir e peço uma salva de palmas. Merece mesmo. Bom, a agenda hoje é a seguinte. Vou falar brevemente para poder abrir logo para perguntas e também para dar tempo para o Altamir apresentar o relatório de inflação com mais detalhes. Vou começar aqui esclarecendo um pouco nossas diretrizes mais gerais no Brasil. Depois vou falar um pouco do cenário global, do Brexit, que atingiu a economia global muito recentemente. Venho de um fim de semana na Basileia, onde se discutiu o cenário global. Então, vou falar no começo sobre as diretrizes aqui no Brasil, em especial da política monetária, e depois vou falar da economia global, em especial do Brexit. Sobre as diretrizes para a política monetária, eu queria começar ressaltando alguns princípios que eu disse no discurso de posse. O meu discurso de posse, na verdade, foi um discurso onde se colocou vários princípios. Não eram diretrizes gerais, nem detalhamento. Então, vou aproveitar, falar dos princípios agora e depois, de alguma certa forma, colocar as diretrizes logo depois. Então, eu vou ler um pouco esses... Na verdade, eram 3 parágrafos que falavam do regime de meta de inflação. No regime de meta de inflação, o objetivo é cumprir plenamente a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação, que não permitam
a volta ao centro da meta em tempo hábil. Enquanto a inflação retorna ao centro da meta após eventuais choques, é fundamental o gerenciamento das expectativas no sistema de meta. Fator-chave de sucesso para esse regime. É importante que as expectativas indiquem, no presente, uma trajetória que preveja a convergência para o centro da meta em futuro não muito distante. Tendo em conta que o único alvo a ser perseguido pela autoridade monetária é o centro do intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional e a importância do adequado gerenciamento de expectativas quando ocorrerem raros, fortes e frequentes choques que levem a inflação para fora do intervalo de confiança da meta, e aqui eu faço um parênteses, fora do intervalo de confiança da meta, como registrado em 2015. É relevante que a trajetória de convergência ao centro da meta seja, ao mesmo tempo, desafiadora e crível. Esses eram os 3 parágrafos que a gente falava dos princípios. Vamos tentar aplicar os princípios para esse caso. Nesse caso, acredito que o centro da meta em 2017 é ambiciosa e crível ao mesmo tempo. Ambiciosa porque viemos de uma inflação de quase 11% em 2015, mais que o dobro da meta. Crível porque, analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Muito se falou de metas ajustadas. No passado, já adotamos. Eram úteis para sinalizar de forma transparente uma trajetória de volta ao centro. É uma transparência que ajuda a ancorar expectativas de volta ao centro. Mas, analisando bem, para esse caso, já não parece ser esse caso no momento. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. Acham que pode ser um pouco acima, mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Só falando um pouco como a gente está vendo o regime de metas e a trajetória recente da inflação. O ano de 2015 foi o ano de choque, inflação muito elevada, em parte devido à depreciação forte, em parte devido à inflação de administrados muito forte, levaram, como eu disse, a inflação do ano para quase 11%. Desde então, o objetivo do regime de metas tem sido fazer a convergência de volta para o centro da meta. Mas em que horizonte? Tem que ser um horizonte não muito distante. E, nesse caso, nos parece que 2017 é apropriado e não muito distante do choque de 2015. Uma forma de entender o regime de metas de inflação é que é um regime onde o foco, a mira, é para que a projeção de inflação atinja a meta. A inflação em si pode ter choques, podem ocorrer vários desvios no meio do caminho, mas a nossa projeção tem que mirar o centro da meta. As projeções têm que estar lá. No cenário de referência, como vocês viram hoje na divulgação do relatório de inflação, já estamos muito perto da meta para 2017. Podemos discutir se a projeção é 4,5 ou 4,7, alguns acreditam até um pouco acima, mas dentro das incertezas que nós vivemos, estamos dentro da margem de erro e posso dizer que estamos em torno, a projeção está em torno da meta de 2017 no cenário de referência. Agora, no cenário de mercado,
É aquele cenário onde você usa as hipóteses, o Banco Central usa as hipóteses que saem da pesquisa Focus da expectativa de mercado. Usa as projeções para câmbio, usa a projeção para juros, e nessas projeções, o mercado, Focus, a média dos analistas, acredita que o câmbio vai continuar se depreciando para algo como 3,6 e 3,8, acredita que vai ter uma trajetória de queda de juros. Usando essas hipóteses de mercado, o nosso cenário de mercado diz que a projeção se encontra acima do centro da meta, em torno de 5,5. As expectativas de mercado no Focus, a média, também estão em 5,5. Então, tanto no mercado quanto na projeção de mercado do Banco Central, com as mesmas hipóteses, temos as projeções são parecidas. São parecidas, mas estão acima do centro da meta para 2017. Então, como é que fica? Eu acredito que podem ser criadas as condições para a queda dessas projeções de inflação do Banco Central no futuro. Estamos no início de ajustes na economia, que, se encaminhadas e aprovadas, têm todo o potencial de continuar reduzindo as incertezas na economia, com queda do risco Brasil, melhora na confiança. Há medidas fiscais de médio prazo que, se aprovadas pelo Congresso, têm o potencial de melhorar a trajetória da dívida pública. Outras medidas econômicas estão sendo avaliadas, estudadas, outras negociadas com a sociedade. Na medida em que a incerteza caia, o risco do país diminua e a confiança no futuro volte, tenho convicção que as projeções de inflação do Banco Central tendem a cair. Então, é importante continuar criando as condições para a queda futura das projeções de inflação do Banco Central. Porque, nesse caso, o processo de desinflação em direção ao centro da meta ocorre mais rápido e com menos custo. Vou falar agora da economia global. Como eu disse no meu discurso de posse e na sabatina, acredito que o cenário global é desafiador. Vamos enfrentar volatilidade e choques ao longo dos anos. O choque mais recente é o chamado Brexit, que tem implicações para a economia global, principalmente no comércio e no crescimento global. Ainda não estão totalmente mapeadas as consequências para o futuro. Isso introduz incerteza para frente que vamos ter que conviver. Há que observar o impacto no mundo e, por consequência, no Brasil. Só um parênteses aqui, não sabemos exatamente o impacto, mas sabemos que é um impacto que deve reduzir, de alguma forma, o crescimento global e pode influenciar o crescimento no Brasil, não sabemos a magnitude. Sobre o impacto de curto prazo, divulgamos uma nota na sexta-feira, onde nos comprometemos a monitorar continuamente os desenvolvimentos nos mercados globais e locais e, caso seja necessário, adotaremos as medidas adequadas para manter o funcionamento normal dos mercados financeiros e cambiais no Brasil. Nossa economia tem fundamentos robustos para enfrentar movimentos decorrentes desse processo. Especialmente relevante é o montante de reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. Na reunião do BIS, no último fim de semana, que contou com a presença de presidentes de bancos centrais de 60 países, discutiu-se o Brexit e suas consequências. Todos se comprometeram a monitorar os mercados e usar os instrumentos que dispõem. Acredito que o impacto de curto prazo está sendo contido. Vamos ter que observar
os impactos de médio e longo prazo, também no mundo e no Brasil. Com isso, eu encerro aqui minha breve introdução e abro agora para perguntas e respostas de vocês. Não, perguntas de vocês, respostas minhas. Bom, então, as primeiras 3 perguntas é Célia, Eduardo Cúculo e Alonso. Por favor, não se esqueça de se identificar e dizer para qual veículo trabalha. Célia Frouf, Broadcast Grupo Estado. Eu gostaria de saber o que mudou no BC nos últimos 10, 15 dias, que da ata para o relatório, a projeção saiu do centro da meta para, como o senhor falou agora, do entorno da meta. Eduardo Cúculo. Eduardo Cúculo, Folha de São Paulo. Eu queria saber, o senhor está condicionando alcançar o centro da meta num cenário, por exemplo, de redução de juros, a aprovação de medidas fiscais, dessas medidas fiscais, e sem isso não seria viável alcançar a meta, a não ser mantendo todo o cenário de referência que a gente tem hoje? Alonso, por favor, não esqueça de se identificar. Sim, Alonso Soto, agência Reuters, estou aqui. Parece que com o relatório de hoje, o mercado ficou com a impressão que talvez eles estão exagerando um pouco com suas previsões de corte para este ano, do Selic para este ano e para o próximo ano. Eu queria saber se a mensagem do Banco Central é isso, que talvez o mercado tenha exagerado nessas projeções e que o Banco Central vai ser mais conservador no seu management of monetary policy. São 3, né? Se eu contei direito. 3 Primeira pergunta, por que a projeção no cenário de referência, que na ata dizia 4,5, no relatório de inflação está em 4,7? Basicamente, a mudança ocorre por uma revisão da projeção de 2016. 2016 a gente está com o administrado um pouco mais alto, e estamos com uma preocupação um pouco maior com preços agrícolas que vieram aí no atacado e que acreditamos que pode demorar um pouquinho mais para voltar, pode voltar mais rápido, mas também pode demorar um pouco mais. Isso faz com que a projeção para 2016 suba, e subindo a projeção para 2016 faz com que 2017 tenha uma elevação marginal. Também é verdade que, em função do aumento da inflação de 2016, os preços administrados que a gente estima para 2017 subiram para 5,3. Ou seja, eles subiram para 2016 e subiram os preços administrados para 2017. Você pergunta o que aconteceu no Banco Central nos últimos 10, 15 dias. Aconteceu o que sempre acontece. As projeções são vistas, são revistas e vão continuar sendo feitas desse jeito, na direção do Altamir ou na direção do próximo diretor de política econômica que está sendo indicado para vir. Então, isso vai continuar sendo revisto, porque esse é o nosso trabalho contínuo. Pergunta se eu estou condicionando a volta ao centro da meta a medidas fiscais. Primeiro que eu não coloco só medidas fiscais, são medidas fiscais, econômicas, recuperação da confiança, redução do risco Brasil, melhora da percepção da dinâmica da dívida, melhora da percepção de crescimento da economia, enfim, uma melhora geral pode fazer as projeções melhorarem, mas, obviamente, não é o único fator. A determinação do Banco Central, a comunicação do Banco Central, as expectativas que o Banco Central guia, nós temos vários fatores que influenciam a economia, influenciam a inflação, isso vai continuar valendo. Se você olhar no relatório de inflação, em alguns dos últimos parágrafos, tem vários fatores listados, entre eles as medidas aí, de ajuste na economia. Eu citei as medidas de ajuste porque eu acho que elas são as mais diferentes do passado. Elas são as que estão mudando hoje de uma forma mais substancial. Temos uma economia que está começando a mostrar
melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco de risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos 2 meses, está caindo. Então, eu acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. A pergunta sobre o mercado, se a gente está dando algum recado para o mercado, não, nós sempre estamos dando o recado do Banco Central. Qual é a nossa meta, onde é que nós estamos mirando, qual é a nossa projeção sobre o cenário de referência e qual é a nossa projeção sobre o cenário de mercado. Não comento aqui o que acontece no mercado após a nossa comunicação. Mais 3 perguntas. João Borges, Mário Sérgio e Alex. João Borges primeiro. Presidente, bom, eu vi aqui pelo relatório que já no segundo trimestre de 2018 a projeção já está em 4,2%. Bom, se a gente considerar que nos últimos, talvez, 10 anos, eu não estou com a data exata aqui, mas é mais ou menos isso, o período em que a meta de inflação está em 4,5%, e nesse período ela se descolou do 4,5%, quando a gente vê essa projeção de 4,2% para o segundo trimestre de 2018, isso não está levando a uma oportunidade para que se reduza essa meta para 2018 para algo como 4%, ou seja, você aumentar a aposta e reforçar a convicção de que realmente o Banco Central e o governo como um todo está empenhado num processo de desinflação? Mas Desculpe. Mário Sérgio. Bom dia, presidente Mário Sérgio, da Bloomberg. O senhor ressaltou a importância do câmbio flutuante. Basicamente, a grande diferença entre a projeção de mercado e a projeção e o cenário de referência é a questão cambial, o que, enfim, vai dificultaria um pouco nas projeções para trazer a inflação para a meta para o ano que vem. Eu queria saber, tendo em vista que o câmbio vai continuar flutuante, como o senhor mesmo reforçou, vocês têm interesse em continuar aproveitando essa situação de mercado para desfazer as posições de swap? Obrigado. Alex. Alex Ribeiro, Valor Econômico. Presidente, a questão o relatório de inflação fala da necessidade da importância do ajuste fiscal para consolidar, da implementação do ajuste fiscal para consolidar esse cenário de queda da inflação. E aí eu gostaria de saber se o senhor pode detalhar melhor o que é esse ajuste fiscal, se o Banco Central está se referindo aqui apenas a esse projeto de conter o gasto, ou se os senhores têm uma expectativa de ver uma implementação mais avançada de reformas que são fundamentais para a questão fiscal. A previdenciária é uma dessas reformas. E só emendando aqui, eu queria saber se o senhor pode falar um pouquinho sobre no balanço de risco, qual que é o risco negativo? O que o senhor está vendo aí do lado negativo que pode fazer com que essa projeção de inflação fique acima do que está apontado na projeção aqui do relatório? Obrigado. Bom, novamente, acho que contei certo até 3. Primeira pergunta do João Borges sobre o Conselho Monetário Nacional e a meta que será definida aí na quinta-feira. Eu adoraria responder, mas eu não quero me antecipar a decisão do Conselho Monetário Nacional. O Conselho vai definir a meta de 2018, e aí, uma vez definida a meta, acho que a gente pode conversar e falar um pouco a nossa visão sobre a meta de 2018. O que eu posso dizer sobre o Banco Central é que o Banco Central, uma vez definida a meta para 2018, vai calibrar, ajustar as condições monetárias para atingir o centro da meta em 2018, seja qual centro seja definido pelo Conselho Monetário Nacional. Depois vem a pergunta sobre o câmbio flutuante. O que a gente está... o que a gente pensa? Eu vou ler aqui de novo um parágrafo que a gente colocou no discurso de posse, que acho que continua válido. Eu acho que
O Banco Central, ele aprecia o regime de câmbio flutuante, ele aprecia o regime de câmbio flutuante dentro do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é responsabilidade fiscal, meta de inflação e regime de câmbio flutuante. Então, o câmbio ele tem que flutuar. Agora, uma vez dito isso, a gente colocou no discurso de posse que o Banco Central poderá utilizar todas as ferramentas cambiais que dispõe, mas sempre com parcimônia e sem ferir o regime de câmbio flutuante. E aí a gente foi mais específico depois. Poderá reduzir sua exposição cambial em determinado instrumento, a gente está aqui se referindo a swaps, swap reversas, em ritmo compatível com o normal funcionamento do mercado, quando estiverem presentes as adequadas condições. Então, aqui tem 2 objetivos: manter o regime de câmbio flutuando e, ao mesmo tempo, tentar encontrar uma janela de oportunidade para continuar reduzindo esse estoque aí de swaps, quando e se for possível. A última pergunta é sobre ajuste. Na verdade, foram 2 perguntas. Você colou uma pergunta na outra, mas eu respondo as 2. O ajuste fiscal é simplesmente a questão do gasto, do teto do gasto, é uma questão mais ampla, ou será que também tem medidas estruturais? Eu estou pensando na questão mais ampla. Eu estou pensando em mudar a percepção da sociedade sobre as contas fiscais, sobre a situação da economia, e no caso do Banco Central, significa que, se isso mudar e tirar incerteza, tirar risco, e isso reduzir as projeções de inflação, vai levar a um menor custo e a uma desinflação mais rápida. Então, é uma coisa mais geral que se aplica ao Banco Central via canal de incerteza, risco e redução das projeções de inflação. E a pergunta que entrou de carona era aqui que eu vejo de risco negativo. Acho que normalmente os presidentes do Banco Central vão dizer, não, enrola, mas eu vou ser claro. Há um risco global relevante. Nós temos um cenário global desafiador. Nós temos o Brexit, que no curto prazo está sendo contido pelos bancos centrais, o impacto de curto prazo, mas temos o impacto de médio e longo prazo do crescimento. O crescimento é um desafio global. Acho que já teve em momentos mais desafiadores, mas continua sendo. Nós temos dúvidas sobre o crescimento que vem da China, crescimento que vem da Europa, mesmo o crescimento dos Estados Unidos, que parece ser mais robusto, de vez em quando ele enfraquece um pouco. E quando ele não enfraquece, as preocupações com o aumento da taxa de juros vêm. No momento, as preocupações são de crescimento. Então, não há muita preocupação com aumento de juros. Mas eu diria que as preocupações globais são relevantes aí para o Banco Central. Mais 3 perguntas. Gabriela e mais alguém? A Brode já fez, o Estadão já fez uma pergunta. Vamos ter que abrir uma exceção aqui. Então, Correio, Rosana e Adriana, então. Presidente, Gabriela Valente, o Globo, imagina. O senhor está falando de Brexit aí, é óbvio que o relatório, a data de corte foi anterior, mas vocês dão ali uma pista de como estão vendo agora. E falando que os eventos têm sido desafiadores, os eventos internacionais, mas que os prêmios de risco têm reagido principalmente a eventos internos. Eu quero saber se no cenário do Banco Central é mais relevante a saída do Reino Unido da União Europeia, ou, por exemplo, a volta da presidente Dilma, se o impeachment não passar no Senado, principalmente com o relatório de ontem. Obrigada. Agora é a Rosana. Sou eu? Bom dia, presidente e Rosana, diretores. Por favor, se identifique. Então. Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Queria que o senhor desse uma clarificada com relação a como o BC ele vai conduzir
essa missão que o senhor tinha destacado, né, de perseguir a meta de 2017, do centro da meta, já que as previsões são de 4,7. Como já atingir isso se, mais uma vez, o BC não vai poder contar com a parte fiscal? Já que, tudo bem que o governo está aí tentando aprovar algumas medidas, mas a gente vai ter mais um ano de déficit. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso. Como é que o BC vai, sozinho de novo, tentar segurar a inflação? Então, Adriana, para terminar o bloco. Bom dia, presidente. Eu gostaria de saber, o presidente em exercício, Michel Temer, ele e toda a sua equipe tem uma grande expectativa em relação à redução dos juros ainda esse ano. Eu pergunto, como o BC, o senhor falou que a inflação está se aproximando, né, do centro da meta no ano que vem, mas tem essa desejo que pode vir a ser transformado numa pressão maior sobre o BC, como o senhor pretende administrar essa questão, já que um dos seus pontos na sua posse foi a autonomia de fato, né, que ainda também não foi apresentada ao Congresso Nacional. E, por último, gostaria de saber por que o fiscal de vocês está diminuindo o déficit desse ano de 2,9 para 2,6. 3 perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi sobre o que influencia mais o prêmio de risco para a gente. É a questão do Brexit, ou questões externas, ou questões políticas. Eu não vou comentar questões políticas aqui, acho que nosso papel é um papel técnico, mas eu posso entender a sua pergunta como dizendo, olha, será que fatores internos são mais importantes que fatores externos ou não? Eu acho que os dois são relevantes. Uma parte... concordo que uma parte relevante da queda do risco foi uma mudança de visão aqui no Brasil em termos de ajustes na economia, mas também é verdade que o prêmio de risco é afetado por alguns fatores externos. Como eu falei, perspectiva de juros ficarem onde estão por mais tempo, isso gera mais liquidez que vem para o Brasil, isso influencia. Também é verdade se a economia global, em vez de estar num período, não sei se estão lembrados que no começo do ano houve muita incerteza, muita volatilidade, logo depois deu uma acalmada, tudo isso afeta o prêmio de risco para o Banco Central. Então, eu diria que os fatores internos hoje no Brasil são muito relevantes, mas, como qualquer economia emergente, depende das condições globais, sem dúvida. A Rosana perguntou se o Banco Central, como é que o Banco Central vai fazer nessa missão de perseguir o centro da meta, se, segundo suas palavras, não vai poder contar com a parte fiscal, segundo as suas palavras, vai ficar sozinho de novo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que estamos vendo de mudança é que há uma coerência na equipe econômica, onde está todo mundo trabalhando para a recuperação da confiança, para que a economia saia da recessão, para que a inflação caia mais rápido. Enfim, todo mundo está trabalhando na mesma direção. Então, eu não acredito nessas hipóteses de ficar sozinho de novo, ou, como você colocou, não poder contar. Eu acho que há uma mudança. Acho que se você olhar a percepção aí, os indicadores de mercado, isso já está embutido, não só no prêmio de risco que coloquei, mas em outros ativos financeiros, fica claro que há uma expectativa melhor para frente. A última pergunta eu sei que tem uma pergunta falando do fiscal, o que mudou do fiscal de 2,6. Basicamente, aqui tem uma cola da Altamir, você podia perguntar para mim, a cola dele diz, olha, revisamos o PIB, e essa revisão de PIB muda perspectiva de receita, e, portanto, isso muda o fiscal, tá? Então, essa aqui temos das... Agora, você fez uma primeira pergunta que está me escapando. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que está sendo colocado é o seguinte,
estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não. Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Ok, acho que já cobrimos todos os veículos. Tem mais alguma pergunta, Paulo? Nada? Então, ok. A entrevista. Muito obrigado para todos. Tenham um bom dia e até a próxima.